Tem que Aí, fazer isso aqui. Aí. Tá avisado aí que tá gravando. Tá? E vamos dar início. Então, Arthur, é o seguinte, como eu falei com você pelo telefone, o Café Conversa teve início em 2018, no início de 2019, início de 2019. Era presencial, onde tinha como finalidade levar para o público pessoas que hoje estão trabalhando dentro dessa seara da educação, da arte e da cultura. Falando de educação, é bem abrangente, né? Então, não é só a questão artística em si, pegava a parte também teórica, a parte científica, mas tudo aquilo que fosse voltado para uma questão de educação e, fundamentalmente, de levar conhecimento e de ter uma forma de atuação dentro da sociedade que não ficasse pura e simplesmente na repetição da mesma coisa. De atores culturais da educação e da arte. E até que, no final de 2019, a dona do bar teve que... O bar era em São Domingos. Ela teve que fechar por motivos pessoais e ia retomar no início de fevereiro. Por aí, não precisou muito não, mas seria mais ou menos em fevereiro. Só que aí logo em março veio a pandemia e então o presencial não pode acontecer mais. Então, durante o período presencial, a gente fez lançamento de livro, a Regina Alves fez uma apresentação dos esquetes e dos textos dela. E aí, conversando com o Jordão Pablo de Pauni, me sugeriu que fizesse nesse formato aqui virtual. E, bom, então está sendo assim. E aqui, tirando as questões, né, que a gente também já conversou sobre isso, tirando as questões políticas partidárias e institucionais e qualquer coisa que seja de cunho religioso meramente devocional, a gente evita de falar, né, porque prefiro falar do outro lado, que é um lado mais construtivo, né, mais dialógico para com a sociedade. Pode ser totalmente crítico. Se for um texto teórico, não vai entrar com... Opa, Paulo Jorge. Fala, Paulo Jorge Gonçalves. Paulo Jorge Gonçalves. Paulo Jorge é amanhã. E, então é isso, quer dizer, é falar dessas coisas, mas não ficar numa coisa política partidária, citando nome de partido ou nome de político, defesas nesse sentido. E do lado religioso, da mesma forma. Se quiser falar de alguma coisa de religiosidade, que entre pela teologia, nunca pela teologia da prosperidade, sempre pela teologia da libertação ou coisa do gênero, porque a intenção do Café Conversa é exatamente conversar com, né? Café Conversa é café conversando com, como hoje a gente vai conversar com o Arthur Moura. E aí você pode se sentir extremamente à vontade para falar todas as coisas, excetuando isso que eu acabei de enumerar agora. Fale o que você quiser, se você quiser se apresentar lá desde do princípio da sua escalada, né, dessa sua história com rap, para a entrada na faculdade, por que você seguiu nesse rumo, qual é o lance do ciclo dos rebeldes. E, então você fica à vontade. E aqui é o seguinte, como a gente vem, eu e os Carlos, né, a gente vem daquele período da Revolução de 64, onde a censura era violenta mesmo, e o cala-boca era violento, então eu não limito o tempo. Eu deixo sempre o tempo de acordo com o convidado. Você vai falando, pode falar meia hora, 1h e meia, 2 horas, 2 horas e meia, é o tempo que você sentir a necessidade de poder fazer uma explanação das suas ideias. Tá bom. E aí vai ter um momento em que vai ficar meio que microfone aberto para as pessoas que tiverem o interesse, né, ou a curiosidade de dirigir a palavra a você, fazer alguma pergunta ou fazer algum comentário que seja dentro do seu tema, evidentemente, para não trazer nada alheio a isso. A tarde é sua hoje. Então, as pessoas vão poder usar o microfone e te perguntar alguma coisa ou sugerir alguma coisa, mas sempre dentro do que você está trazendo, para não ficar atravessado de trazer coisas de fora
daquilo que não está sendo falado. Bom, e dito tudo isso, a gente vai começar e eu vou passar a palavra para você e a tarde a sua fica inteiramente à vontade. Mas, assim, Certo. mas se apresenta, tá? Tá bom, me apresento. Obrigado, pô. Primeiro eu quero agradecer, porque ter espaço para debate eu acho que é uma das nossas tarefas, né? É debater a exaustão para a gente conseguir chegar a algum tipo de orientação dentro desse cenário social e político que seja de fato possível, né? Enfim, eu acho que eu gostaria de agradecer por isso, por ter espaço de palavra e de debate, já é algo fundamental, né? Então, eu me chamo Arthur Moura, eu moro aqui em Niterói, né? Já desde sempre eu moro aqui em Niterói. Quando eu era criança, eu morei em Rondônia e uma parte da minha vida eu também passei em Goiânia, da minha infância, mas eu estou aqui já há bastante tempo, né? Eu acho que já desde 1997, se eu não me engano, assim, direto. E na verdade, eu não sei me definir, porque é sempre difícil essa questão, mas eu gosto mais de falar do trabalho, né? Porque isso, de repente, aponta para aquilo que você é, né? Aquilo que você produz em vida é o que te define, eu acho, assim, né? O que você faz, as relações que você estabelece, não aquilo que você fala sobre si, né? Então, é mais aquilo que você é também socialmente, né? E eu trabalho com audiovisual, né? Com produção, com música, com todas essas esferas aí da arte, mas eu optei mais pelo cinema, né? Assim, desde 2004, eu montei um estúdio, um home studio, em 2004 para 2005. Eu trabalhava em bingos, né? Em casas de bingo. Aí eu entrei lá e fui exercer várias funções lá, e lá era um lugar que eu não vou fazer avaliação aqui sobre a questão das casas de jogos, mas lá era um lugar onde dava para se acumular um certo dinheiro, né? Então eu peguei esse dinheiro e investi todo no estúdio. Então foi lá que eu comecei a ter acesso, né, à questão da gravação, das filmagens e tal. E era o Estúdio 202, né, que depois virou a 202 Filmes, assim. Então eu desde sempre, desde esse 2004, eu passei a trabalhar com audiovisual, com cinema, né? E aí isso foi se prolongando, né, até os dias de hoje, assim, até o ponto que eu consegui produzir, eu acho que são 14 filmes que eu consegui fazer até agora. Eu já estou, acho que no meu 15º, que é o Brasil dos Últimos Dias. Eu gosto de contar, de fazer essa contabilidade, porque os filmes eles vão contando também um pouco da minha história, né? Em 2004 a 2005 eu comecei a filmar a cena do rap, né, do Rio de Janeiro, principalmente, ali da Lapa, a Batalha do Real, né, a Liga dos MCs, todas aquelas batalhas que tinham nas ruas, né, ali debaixo dos arcos e tal, porque eu também tinha um grupo de rap com o Wallace, né, quero até mandar um abraço aí pro Wallace, que ele agora mora na Austrália. Mas a gente tinha um grupo chamado Fluxo e a gente começou a... Ele que me levou, na verdade, né, a começar a conhecer essa cultura de rua, né? Isso foi idos de 2004 para 2005, 2006, 2007, 2008. Eu fiquei nessa, nessa interação, nessa integração com essa cultura, né? E foi lá também que começou uma certa formação política também, né? Uma formação política, na verdade, né? Eu digo certa porque tem um caráter cultural, né? Mas aí eu fiquei filmando essa cena de 2004 até 2009, que resultou num filme chamado Poetas de Rua, De Repente, Poetas de Rua, que fala sobre o improviso. O improviso é o mote do filme, né? Vamos colocar assim. E aí eu também filmei lá os improvisadores da Feira dos Paraíbas e tal. Mas o importante é que esse filme ele traz um pouco dessa memória, né, desse início, né? Quer dizer, antes do meu filme, o Emílio Domingos fez um filme chamado A Palavra que Me Leva Além, né, que ele fez em 99, 2001, se eu não me engano. Então esse eu considero o primeiro filme de rap, que é o do Emílio. Depois veio o meu, né, que eu fiz o Poetas, e aí eu continuei filmando a cena de 2009 até 2017. E aí eu filmei muito, né, assim, muito mesmo, porque eu tinha uma certa
uma certa preocupação em tratar de coisas que eu não tinha tratado no Poetas de Rua, né? Por exemplo, a questão da mulher, a questão do negro, discutir um pouco mais a questão do mercado, falar sobre os produtores, né? Falar sobre os beatmakers, sobre os produtores, sobre aqueles que fazem filmes e clipes. Então, eu fui roteirizando esse filme que se chama O Som do Tempo, né? Que eu fiz junto com o Gabriel Moreno. E nesse ínterim, né, eu produzi diversos outros filmes, né? Por exemplo, em 2005 eu fiz o meu primeiro curta, que se chama A Palavra que Me Leva Além, que é um filme que eu fiz com o Wallace, né, que era do Fluxo. Depois, teve um momento que eu entrei para o movimento estudantil, mas antes disso eu fiz um outro filme que se chama Paralelo 14, que eu filmei a vida de um amigo que se chama Marcelo Martins, lá em Alto Paraíso, Goiás, interior de Goiás, ali perto de Brasília, né? E o Marcelo é um cara que influenciou muito quem eu sou, musicalmente, principalmente, né? Ele é o cara do experimentalismo, ali, da experimentação sonora, e faz uma produção assim fantástica. E aí, em 2009, quando eu entrei para a UF, eu também pude experimentar esse cinema de outra forma, né? Assim, filmando as lutas sociais dentro e fora do universo, né? Da universidade, do campus universitário, né? Porque, por exemplo, em 2011 eu fiz um filme com o Felipe Xavier que se chama Os Presos de Março, que fala sobre a prisão, né, de manifestantes quando o Barack Obama veio ao Brasil. E aí, nesse período que eu estava na universidade, que foi de 2009 até 2017, que eu também fui para o mestrado, né? Mas na UF foi até 2013, eu fiz 2 filmes, né? Um média, que se chama Prévia do Amanhã, que fala sobre a primeira parte da ocupação da reitoria da UF, e o outro se chama Utopia e Cidade. Todos esses filmes que eu estou falando, eles estão gratuitos, a não ser o Som do Tempo, que a gente está negociando o Som do Tempo para uma plataforma aí. E todos esses filmes estão lá no canal da 202 Filmes. Tem uma playlist lá, só de filmes. E aí eu fiz esse Utopia e Cidade. O Prévio da Manhã eu fiz com o Felipe também. E Utopia e Cidade eu filmei o movimento estudantil 2 anos, 2 ou 3 anos, acho que 2 anos, assim, filmando tudo do movimento estudantil, né? É claro que todo filme traz seus limites, né? Mas são produções importantes do ponto de vista da memória, das lutas sociais, né? Principalmente naquele período de aumento das barcas, né? Que teve aquele aumento brutal de 2,80 para 4,25, se eu não me engano. Foi aí um momento crucial para o acúmulo de tensões que viria a explodir, a emergir em 2013. Né? Então, quando chega 2013, eu já tinha toda uma agilidade da produção, né? Eu e Felipe principalmente. E quando a gente mergulhou nessas lutas, né? A gente pensou também como noticiar essas lutas. Porque uma coisa é o olhar comprometido com a dominação, né? Outra coisa é o olhar que está preocupado com a emancipação, principalmente dos trabalhadores, né? Daqueles que lutam, dos subalternizados, né? Da classe social desprivilegiada, né? E aí, 2013 foi um momento também importante, porque tudo aquilo que eu já tinha acumulado, né, na cultura hip hop, nos outros filmes que eu fiz, na universidade, tudo aquilo serviu para pensar o audiovisual e o cinema, principalmente, como uma ferramenta privilegiada para a transformação social. Porque, afinal de contas, a gente está falando o tempo inteiro em lutas sociais, né, em tensões, em acúmulos, e, claro, em arte. E como que a arte se relaciona com isso? A arte se relaciona com isso se comprometendo, sobretudo se comprometendo com essas lutas sociais, com esses acúmulos, né, e optando por um lado, né? É claro que esse lado ele pode também ter as suas contradições, né, porque existe toda a ordem de contradições no interior das esquerdas, né? Isso que a gente denomina esquerda, que eu também
tem uma visão que, na verdade, privilegia a classe trabalhadora, porque esquerda, na verdade, por exemplo, você pode chamar o PSOL de esquerda, né? Mas é um partido liberal, né? Na verdade, assim, na prática, trata-se de um partido altamente liberal e conservador, portanto. Então, esse espectro da esquerda, ele guarda as suas multiplicidades, as suas contradições, mas a gente sabe que a complexidade das lutas também implica essas forças sociais, né, dentro desse turbilhão de movimentos, né, como se fosse um grande rio que cada hora toma um prumo, assim, né? Então, 2013 foi muito importante porque a gente filmava as manifestações, interagia com essas manifestações, porque a gente tinha um lado também, né? A gente queria passar uma determinada leitura daquilo que estava se passando, né? Que não era a mesma leitura nem da mídia hegemônica corporativa e tampouco, né, a leitura das frações progressistas, reformistas, né? Como Mídia Ninja, por exemplo, como vários outros espectros da comunicação, né? Então, deixa eu ver. Depois disso, teve o arrefecimento das lutas sociais, né, depois de 2015, principalmente, porque em 2015 eu já estava filmando o Vem Pra Rua, por exemplo. Eu não estava mais filmando os black blocs, eu estava filmando os fascistas pedindo intervenção militar. Aonde? Em Copacabana, né, Icaraí, esses lugares já por demais conhecidos pelo seu reacionarismo, né? Então, a mudança de conjuntura também levou a gente, né, a registrar esses outros processos, né? Então a gente foi para a rua filmar lá os verde e amarelo e tudo mais. E aí eu comecei a pensar com o Felipe, né, que era preciso a gente produzir um filme sobre esse fenômeno do conservadorismo, do fascismo também, né? Então a gente fez uma pesquisa, né? Eu sempre tento minimamente, né, assim, fazer um levantamento de leituras, né? Claro que por exemplo, eu tenho uma exigência pessoal que eu nunca dou conta, assim, isso de certa forma me frustra, mas isso não impede que a gente obrigatoriamente produza esse cinema comprometido também com a história, né? Eu acho que nesse sentido a minha formação de historiador ela veio acrescentar substancialmente a minha forma de produzir o cinema e de pensar o cinema, né? Porque antes eu fazia o cinema, mas eu não tinha o aparato teórico, social, né? Eu nunca tinha estudado, enfim, teoria política, né? Vamos colocar assim. Então, estudar isso foi fundamental, eu diria, foi fundamental. Por exemplo, eu não tenho uma formação de cinema teórica, assim, se você me perguntar algumas coisas, eu não vou nem saber responder, mas é porque eu faço um cinema muito pautado pela experiência, pela prática, né? E o campo teórico, ele se concentra mais na questão política, né? E aí a gente começou a produzir um filme chamado Conservadorismo em Foco. Arthur, Oi. deixa eu dar só um tempinho aqui, porque o Luiz levantou a mão ali. Acho que ele tem alguma pergunta a você. Arthur, você está falando de cinema e essa tua trajetória no cinema, e eu me lembro, o nome eu não sei do diretor, porque eu nunca consegui, mas é Dupla Vida de Verônica e outros. Ele é um documentarista, e depois ele passa a fazer um cinema que já não é mais em cima de documentários. Nessa sua fala, eu fiquei curioso de saber, porque eu vi o Araguaia. Você trabalha com penso porque você tem essa formação de história. Quando você foi para a rua, tem um documento seu que é muito legal naquela manifestação na Alerj, que me parece mais um documento, né? Você quase jornalístico. Você tem essa tendência, não sei perguntar de fato assim, por um documentário ou por um lado mais de trabalhar a questão teórica mesmo de movimento social? Acho que as duas coisas, Baba, porque
o documentário, né, quer queira, quer não, ele é mais prático de você produzir, né? Por mais que às vezes leve tempo, né? Por exemplo, o Som do Tempo eu levei 7 anos para fazer. O trabalho às vezes pode ser tão grande quanto o de uma ficção, mas o custo é muito mais barato, né? Por exemplo, com uma 5D e um microfone direcional e um gravador, eu faço qualquer documentário, né? Uma lente, um tripé, mas isso não basta para fazer uma ficção. Então, eu só fiz ficção quando teve um pouco mais de verba mesmo, assim. Mas agora eu venho pensando muito nisso, como resolver esse problema, produzir ficção também com os recursos que eu tenho. Mas o documentário é uma coisa que eu também gosto muito, assim, que eu não deixaria de fazer, nem com recurso. Mas se eu tivesse mais recursos, eu faria outras, experimentaria outras linguagens, né? Mas é mais por aí, assim. Não sei se eu te respondi. Beleza. Bom, então a gente conseguiu concluir, né, o conservadorismo em foco. Eu achei que foi um resultado interessante, porque, voltando à sua questão, a gente conseguiu mesclar essas linguagens. Não sei se vocês já viram esse filme, mas ele tem várias cenas de ficção. Agora que eu me lembrei, a gente conversando sobre essa parada de ficção, o conservadorismo, a gente teve essa preocupação, sacou? De não ser só talk head ali, o cara falando. Então a gente falou, pô, como é que a gente vai trabalhar isso? Vamos chamar, a gente chamou o Carlos Bruno, que é um ator amigo meu, e o Igor Cruz, Tavares Cruz, e a gente fez um roteiro de 2 caras que são militantes, estão naquele turbilhão das movimentações, e eles têm uma relação e tal, tem os diálogos, que foi escrito pelo Lucas Santiago Matos, e aí a gente mesclou isso com os depoimentos. Aí a gente entrevistou a Virgínia Fontes, o professor Nildo Viana, o Nildo Ourix, a professora Tatiana Poggi, o Bruno Lima Rocha, são mais outras pessoas, eu acabo esquecendo, são tantas pessoas, mas enfim, a gente entrevistou uma série de pessoas que pensam essa questão do conservadorismo, né, e tudo mais, e construímos esse filme, assim, com poucos recursos. Eu acho que esse filme custou 2.000 e poucos reais, assim, foi bem barato, a gente fez até uma vaquinha. E antes desse, eu fiz com o André Queiroz O Povo que Falta, que também é um filme que eu gosto bastante, né, que a gente foi para vários lugares, Argentina, Chile, ele foi, se eu não me engano, para... esqueci, ele foi para mais 2 países. Mas, enfim, e aí a gente entrevistou, se eu não me engano, foram 37 pessoas, militantes, enfim, a gente fez um grande apanhado aí, e também é um filme que tem performance, que tem essa coisa do experimentalismo, né? A gente foi nos centros de detenção, por exemplo, isso tudo compôs a linguagem do filme, né? É um filme bem interessante também, é bem artístico, assim, e teve o Araguaia, né, que foi também uma experiência bem importante, um filme que já tem uma produção maior. A gente teve um orçamento de 100 mil para fazer esse filme, a gente gastou 120 mil para fazer, na verdade, a gente ainda botou mais 20 mil para fazer, e ele tem uma questão também que mistura essas 2 linguagens, né, de ficção e documentário. Teve vários atores trabalhando, e já foi uma produção um pouco maior, né, que a gente também pôde extrapolar, né, aqueles limites estéticos e de estrutura, né, cinematográfica e tudo mais. E trabalhou uma equipe média, acho que foram mais de 30 pessoas, e foi um filme bem interessante, assim, também. E agora, eu comecei, antes da pandemia, a trabalhar numa série com o Lucas também, que é o mesmo roteirista do Conservadorismo em Foco, que era Marxismo em Foco, né? Mas aí teve a pandemia, eu entrevistei, aí a gente fez uma vaquinha também, e aí eu consegui para São Paulo, e aqui também a gente fez uma série de entrevistas, né? Entrevistei o Michel Louvi, o Ricardo Antunes, o Rui Costa Pimenta, o Vladimir Safatli, a Virgínia Fontes, o Maurício Vieira Martins, o Marcelo Badaró,
enfim, entrevistamos acho que 13 pessoas, assim, intelectuais, basicamente, o Acácio Augusto, e aí a ideia é fazer uma série, né, falando um pouco sobre, enfim, destrinchando, né, esse marxismo, né, que na verdade se dividiria em 5 capítulos. Mas a gente teve que parar por conta da pandemia, e aí eu peguei parte desse material, eu reestudei esse material que eu tinha filmado, né, que eu não disponibilizei, e eu comecei a pensar um outro filme experimental dessa vez. Né? Porque eu pensei assim, pô, que filme, dentro dessas condições agora que a gente está, de pandemia, né, de limitação de mobilidade, de limitação ainda maior dos recursos, né? Porque se antes o artista independente ele tinha enorme dificuldade para ter recurso, agora ele está numa espécie de limbo, assim, ele tá quase apagando, na verdade, né? Ele está morrendo, mas nisso também a arte acaba se comprometendo também, né? Porque se os produtores sucumbem totalmente a esse processo, a arte também sucumbe, né? Ela para o seu processo de vital, né? E aí eu pensei em como resolver isso dentro dessas possibilidades. Aí eu pensei, pô, vou pegar parte desse material, né? E sobre o que eu vou falar? Vou falar sobre os problemas estruturais do Brasil, né? Esse Brasil dos últimos dias, na verdade, nasceu de um livro, na verdade, que eu estou escrevendo, que ele está meio caótico ainda, mas ele está começando a tomar forma, que é uma longa análise de conjuntura, né? Mas eu falei, porra, mas para você explicar certos fenômenos, eu vou ter que voltar ao Brasil colônia, por exemplo, e depois falar um pouco sobre o período republicano, e depois falar mais sobre o Brasil atual. Então eu dividi esse filme em 3 blocos, né? Eu já terminei o primeiro bloco, que é a parte que fala só sobre o Brasil colônia, e esse filme ele é feito a partir de outros filmes, né? Então, não só as leituras que eu estou fazendo, como, por exemplo, o Caio Prado e o Gilberto Freire, basicamente, mas os filmes, né? Por exemplo, os filmes do Cacá Diegues, os filmes do Humberto Mauro, os filmes que foram feitos, por exemplo, sobre a questão da escravidão, sobre a questão do negro, né? Então eu vou pegando vários recortes de vários filmes. Eu sei que isso não é uma coisa inédita, eu sei disso, mas eu estou tentando fazer do meu jeito também, né? E aí a Ana Paula Antunes fez um levantamento de trilha sonora, e aí tem várias trilhas bem legais. Então eu pego esses vários filmes, essas várias trilhas e esses vários depoimentos e esses trechos dos livros que eu estou lendo e estou montando uma coisa que está ficando interessante. Assim. Pelo menos essa parte que eu já fiz, eu gostei do resultado. Assim. E aí eu parei mais ou menos por aí. Assim. E fora isso, tem os meus trabalhos, né, literários, que eu também tenho pensado muito sobre a necessidade de se pensar o campo teórico, né? Porque a gente que faz arte, a gente precisa refletir sobre a nossa produção, sobre a nossa prática social, sobre a sociedade de uma forma geral, sobre o capitalismo, né? Fundamentalmente, e sobre as formas de organização dos trabalhadores da arte, dos produtores, dos independentes. Então, todo esse complexo montante, né, como diz o professor José Chazin, todo esse complexo montante eu estou tentando, dentro dos meus limites também, produzir artigos, né, textos, livros. Principalmente eu tenho publicado no Passa Palavra, no Lavra a Palavra, tem alguma coisa também no Esquerda Diário, tem muitas coisas nos meus blogs, né? Que no caso da minha pesquisa sobre o rap, tem no blog Uma Liberdade Chamada Solidão, e no meu blog que eu falo mais sobre críticas políticas Crônica da Guerra de Classes. Aí recentemente a editora Proverbo publicou o meu primeiro livro, que é O Ciclo dos Rebeldes, não sei se dá para ver aí, O Ciclo dos Rebeldes, Processos de Mercantilização do Rap no Rio de Janeiro. Porque nesse período que eu estava fazendo o Poetas de Rua e o Som do Tempo, eu escrevia
porque tinha certas coisas que não dava para só trabalhar com o cinema. É preciso você se debruçar sobre a questão teórica, né, como eu falei anteriormente. E tinham certas questões no rap, no hip hop, que eu não conseguia compreender, né, de fato, assim, certas disputas. E a causa disso, né, principalmente, isso me gerou profundo incômodo, assim, porque eu me vi limitado para discutir com os próprios colegas, né? Porque eu tinha questões que eu não conseguia traduzir, né? Então isso começou a ser resolvido, né? Nunca resolvido, mas começou a ser trabalhado, né? Vamos colocar assim, na graduação, né? Que eu pensei, porra, eu tenho já um objeto de análise. O que eu vou fazer com esse conhecimento que eu estou adquirindo na universidade? Eu vou fazer o quê? Eu vou dar aula? Pode ser uma possibilidade. Mas o que eu vou produzir no sentido de pesquisa? Eu vou analisar a cultura hip hop, eu vou analisar o rap. Né? Eu já tinha feito os filmes, né? Então na graduação mesmo eu comecei a esboçar, né? Eu já comecei a escrever nos idos de 2008, e quando chegou em 2013, quando eu me formei, eu já tinha o meu TCC pronto de cabo a rabo, que se chama Uma Liberdade Chamada Solidão, que é a estrutura, né, vertebral da minha dissertação de mestrado, que é o Ciclo dos Rebeldes. Então, durante toda a graduação, eu fui produzindo vários textos, acumulando aquilo, pensando em paralelo à produção cinematográfica e lançando, nesse momento, só na internet. Né? Basicamente, os meus textos eu joguei na internet, nos blogs e tal, no Bocada Forte, por exemplo, que é o site mais antigo sobre rap e hip hop do Brasil. Acho que o Bocada Forte existe desde 1999. Inclusive, eu quero agradecer ao Bocada Forte por sempre ter publicado os meus textos. Isso foi muito importante para eu me comunicar com o público do hip hop.